Hoje à noite, irmãos, nós vamos falar sobre a maior necessidade da igreja. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos olhar a partir do verso 19. Por que a maior necessidade da igreja? Qual seria mesmo a nossa maior necessidade nos dias atuais? Parece difícil de responder quando a gente coloca um tema como esse, porque nós poderíamos ter muitas respostas. Quando a gente fala de necessidades, o povo tem muitas necessidades, e em relação à igreja, nós encontramos muitas necessidades, e poderíamos ter muitas respostas, e todas corretas dentro das necessidades. Mas eu queria que hoje à noite nós nos concentrássemos naquilo que é mais importante, naquela que talvez seja a maior necessidade que nós temos em nossos dias. Como eu disse, nós poderíamos pensar em muitas coisas, mas a maior necessidade que nós temos em relação à igreja é do Evangelho. Por isso que eu quero, de um modo muito especial, apresentar o Evangelho para nós todos hoje à noite. Você pode pensar, mas eu já sou crente em Jesus Cristo, eu já entreguei minha vida ao Senhor, e eu já entendo e compreendo o Evangelho. É por isso que eu creio que é a maior necessidade, porque todos nós, sempre, todos os dias, vamos precisar do Evangelho. E o Evangelho sempre será a nossa maior necessidade. Salvos ou não, o Evangelho para todas as pessoas, ele é a maior necessidade. Se nós precisamos de mais santidade, é pelo Evangelho. Se nós precisamos de um caráter mais aprovado diante de Deus, é pelo Evangelho. Se nós precisamos de uma maior visão missionária para a igreja, é pelo Evangelho. Se nós precisamos de filhos mais obedientes, isso só é possível pelo Evangelho. Se nós precisamos de famílias mais bem estruturadas, de maridos mais cuidadosos, de esposas mais amorosas, é somente pelo Evangelho. Se nós precisamos combater a corrupção, se precisamos defender os princípios da palavra de Deus, nós só podemos fazer isso pelo Evangelho. Então a maior necessidade que nós temos nos dias atuais é a maior necessidade para a nossa vida, é a maior necessidade para as famílias e é a maior necessidade para a igreja do Senhor, é exatamente a necessidade do Evangelho. De modo que nós precisamos aprender novamente o que é o Evangelho, o que é ser um cristão, e o que significa ser igreja, e qual a sua importância para a minha vida. Por que nós precisamos? Porque apesar de muita propagação da palavra, é interessante, parece algo contraditório, mas nós estamos vivendo uma grande ignorância bíblica. Daí a necessidade do Evangelho ser apresentado, para que as pessoas compreendam que o Evangelho não é uma opção, que nós que estamos aqui e amamos o Evangelho e nos apossamos do Evangelho e seguimos o Evangelho, não é porque a gente tinha várias opções e então escolhemos esta. É que de fato o Evangelho é a única opção, é o único caminho apresentado pelo Senhor para o resgate e para a salvação. Então o Evangelho, ele simplesmente faz parte, e apesar de toda a propagação, como eu disse, nós temos uma grande ignorância bíblica e, consequentemente, uma grande frieza espiritual. A frieza espiritual, ela é decorrente do nosso desprezo para com a palavra de Deus. Frieza espiritual, desânimo, pessoas mornas, é consequência de uma ignorância e nosso desprezo para com a palavra de Deus. Por que é que nós estamos como nós estamos? Por que é que o mundo se encontra como se encontra? Por que é que as coisas estão assim? Por que é que nós temos vivido tudo isso? Não permitimos que a palavra de Deus interfira em nossas vidas. Não aceitamos como elas são.
Escrituras. Não permitimos que ela interfira naquilo que é prioridade para nós. Nós não queremos nos submeter à autoridade que a palavra de Deus tem. Na nossa declaração de fé, nós afirmamos que cremos na palavra de Deus como autoridade final no que diz respeito à maneira de viver e à maneira de crer. Isso significa que é o que a palavra de Deus diz e não o que eu acho ou o que eu penso. Toda decisão será iluminada e decidida de acordo com o que a palavra de Deus ensina para mim, para você, em todas as áreas da vida, na sua área profissional, na sua área emocional, na sua área familiar, aonde quer que você mexa. É o Evangelho quem vai orientar a maneira correta de se viver diante de Deus. De modo, irmãos e amigos, que eu estou completamente convencido de que a nossa maior necessidade é a necessidade de um melhor Evangelho, de uma melhor explicação do Evangelho em nossas vidas. A minha proposta hoje à noite é que nós precisamos aprender novamente a importância do Evangelho. E tem alguns aspectos que eu creio que vão nos ajudar na medida em que nós estivermos olhando a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, eu quero ler com os irmãos do verso 19 até o verso 26. É a continuação de um pensamento de Paulo, mas ele direciona para um novo mundo. Veja, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Falei até o verso 26, mas até o verso 28 nos coloca dentro de um contexto maior. Irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, principalmente a partir do capítulo 3, ele vai desenvolvendo uma série de ensinos que atinge diretamente a nossa vida e o nosso estado espiritual diante de Deus. E ele vai mexer com isso. E ele vai nos incomodar em certos momentos. E ele vai colocar o dedo na ferida, vai nos colocar em nosso devido lugar e apresentar o estado do nosso coração e a grande necessidade que nós temos de Deus. Isso é tão importante porque diz respeito ao destino eterno da sua alma e da minha alma. Ele vai falar sobre a lei, como nós vimos no início da leitura do texto, e vai mostrar em contrapartida a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, revelada com a chegada do reino, revelada no Novo Testamento. Qual é o papel da lei? Qual é o nosso estado diante de Deus? E qual é a importância da graça de Deus, então colocando dessa forma a nossa maior necessidade? Eu acho que tem alguns termos que vão nos ajudar na compreensão do que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. Eu vou colocando de modo bem objetivo alguns deles para nos ajudar aqui na nossa compreensão. O primeiro termo, inclusive, que Paulo fala no verso 25, é o termo propiciação. São alguns termos teológicos, termos da palavra de Deus, e que tem um significado que eu creio que talvez precise de uma melhor
melhor explicação, apesar de serem termos simples, e nos ajudarão a compreender o Evangelho e o que ele faz em nossas vidas. Quando a Bíblia fala de propiciação, é exatamente esse o significado. Deus se torna favorável a nós. Deus se tornou propício a você. O objeto da propiciação é a pessoa de Deus. Deus se compadeceu. Deus olhou para a criação, para a raça humana, e Ele então exerce misericórdia. Deus se torna favorável, propício a cada um de nós. Essa é a ideia do termo propiciação. Então, propiciação, Deus se torna favorável a nós. Foi isso que o Senhor fez através da morte do Senhor Jesus Cristo. Expiação é um pouco diferente, é o ato pelo qual o pecado é cancelado. E aqui o objeto da expiação é o pecado. Então veja a distinção, primeiramente, desses dois termos. Propiciação tem Deus como objetivo. Expiação, o pecador, ou o nosso pecado, como alvo, como objeto da expiação. Por que propiciação? E quem foi que fez a propiciação? Foi Deus. Deus realizou a propiciação. Ele mesmo é o justo e Ele mesmo é o justificador. Ele mesmo é o sacerdote e Ele mesmo é a oferta. Porque no Antigo Testamento, essa propiciação era feita de forma diferente. Era através do cordeiro que era oferecido. Tinha que haver derramamento de sangue. E isso era um simbolismo, era um tipo do sacrifício que haveria de ser feito pelo Messias prometido. Mas agora, de uma vez por todas, Deus enviou um cordeiro perfeito, que foi o seu filho. Por isso que João Batista, quando olha Jesus passando, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, ele não era só a oferta, ele não era só o cordeiro, ele também era o sacerdote. Ele então oferece o sacrifício, mas não havia um outro sacrifício perfeito. Então ele mesmo se oferece como sacrifício. É interessante isso que Deus fez. E qual era o objetivo do Senhor Jesus ao fazer isso? Satisfazer a justiça de Deus. Nós não conseguiríamos e jamais conseguiremos, pelo nosso mérito, pelas nossas obras, satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus precisava e precisa ser satisfeita na vida de cada pessoa, ou através da vida de cada pessoa, para que haja salvação. De outro modo, o ser humano estará perdido. Então, através do sacrifício perfeito de Jesus, Deus Pai ficou satisfeito com a sua entrega, com a sua morte, com o seu derramamento de sangue. A ira de Deus foi aplacada, porque Deus está virado contra o pecado. E somente pela propiciação, Deus agora, olhando para o que o seu Filho fez na cruz, Deus se torna satisfeito. De modo que Deus só está satisfeito com Jesus. Quando Deus olha para as minhas obras, Ele não está satisfeito. Quando Deus olha para o meu coração, eu estou em débito com Deus. Eu não consigo atingir a justiça do Senhor. É por isso que no versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, não atingiram a justiça de Deus. Ou seja, todas as pessoas estão no mesmo pé de igualdade diante de Deus. A minha maior necessidade é também a sua maior necessidade do Evangelho. No que diz respeito a desempenho, no que diz respeito a algum ponto diante de Deus, estamos no mesmo pé de igualdade, independente de qualquer outra coisa. Então Deus nos nivela nesse sentido. E nenhum de nós consegue agora a satisfazer o padrão de justiça do coração e da santidade de Deus. Isso traz condenação para todas as pessoas. Não há nenhum outro meio do homem ser salvo. Não há nenhuma outra forma. Nem pela religião, nem pela igreja, nem pelas boas obras, nem pelo desempenho, qualquer coisa. Não há como. Porque todos nós estamos aquém do padrão de Deus. Sabe qual
estabeleceu um alvo e nós não atingimos o alvo. Nós ficamos aquém do alvo. É a ideia do versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e ficamos aquém do padrão, do alvo estabelecido por Deus. Desprovidos de qualquer coisa que pudesse ou possa agradar a pessoa de Deus. Somos pecadores, nascemos pecadores, gostamos de pecar. Tudo aquilo que ofende e desagrada o coração de Deus. É a maior necessidade do homem, é do Evangelho. É a nossa maior necessidade, é do Evangelho. Ou para a salvação, para aqueles que estão perdidos, ou para a santificação, para aqueles que já são salvos. Tudo é feito através do Evangelho. Então, irmãos, Deus só se agrada daquilo que Jesus fez. Talvez você não entenda, até ore assim, mas talvez não entenda. É possível que alguém não entenda. Por que é que no final da nossa oração nós falamos sempre em nome de Jesus? Não é por uma tradição, não é por isso. Não é porque você aprendeu assim, não é por isso. Nós estamos dizendo a Deus Pai, quando nós oramos, que Ele receba a nossa oração por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos chegando diante do Pai e dizendo: Senhor, olhe para nós, mas não olhe para nós com base no que nós temos. Olhe para nós por causa daquilo que Jesus fez. Isso é misericórdia, isso é graça. Olhe para nós por causa dos méritos de Jesus, não por causa dos meus méritos. E aí, quando Deus olha para nós, se nós estamos falando de coração, e aí nos apossamos daquilo que Jesus fez, eu entrego a Jesus o meu coração, e eu convido Jesus para entrar na minha vida, de modo que agora eu estou unido com Cristo, há uma união com Cristo. Eu me aposso da justiça de Jesus, e Jesus se apossa do meu pecado, e Ele paga o preço do meu pecado através da cruz do Calvário. Eu estou unido com Jesus, e todas as vezes que Deus olha para nós, e Ele sempre olha para nós, Ele nos vê em Cristo, e é por isso que nós não somos destruídos, e é por isso que Ele nos suporta na sua presença, porque agora Ele não nos vê mais como pecadores, mas como justificados. Ele olha para aquilo que Jesus fez, e Ele se agradou da justiça de Jesus, por causa da propiciação, por causa da expiação, porque o sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente para arrancar de nós o nosso pecado. A justificação, que é outro termo, é exatamente o ato pelo qual Deus nos declara justos. Se essa é a sua situação, compreendendo que a sua maior necessidade é do Evangelho. O Evangelho é as boas notícias de Deus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é a ponte para trazer você de volta para Deus. O Evangelho resolve todos os problemas que você tem. Todos os problemas. Vai resolver o meu problema financeiro? Vai resolver o problema da minha doença? Vai. Talvez de um modo que você não esperava, mas vai. Porque vai trazer confiança, dependência e contentamento. Vai resolver o problema do egoísmo e da inveja do nosso coração. Porque vai mudar o coração. Vai trazer descanso em Deus. Então vai resolver sim o problema. Vai trazer aquilo que o mundo não pode dar e que o dinheiro não pode dar. Paz de espírito. Vai trazer a presença de Deus na sua vida, vai trazer esperança, vai trazer luz, vai trazer a certeza da vida eterna. Então, resolve sim todos os nossos problemas. Na justificação, Deus nos declara justos. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser justificado. É Deus olhar para mim
e olhar para tudo que eu produzi na minha vida, só tem lixo, tem um coração podre, a maldade, a inveja, o egoísmo, a imoralidade, a perversão, mesmo as minhas melhores obras, elas estão reprovadas diante de Deus, porque quem não é bom, não pode fazer coisas boas, e eu não sou bom, eu sou pecador, apto para pecar. Então quando Deus olha para mim, eu estou perdido, eu estou condenado, eu não tenho nada para fazer diante de Deus. Mas quando eu entrego a minha falência espiritual e clamo por Jesus para que Ele entre na minha vida, tenha misericórdia de mim, aí Jesus vem, porque Ele diz: todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Não importa o que você fez, se o arrependimento é de coração, aí Jesus entra na sua vida e Ele vai organizar a sua vida, Ele vai limpar o coração, Ele vai trazer sua justiça. E agora, quando Deus Pai olha para você, Ele agora traz a sua graça, e Ele traz contentamento, e Ele se agrada de você e de mim, mesmo com o nosso pecado, por causa da justiça do seu Filho. Entende? Nós estamos falidos, nós estamos perdidos, e o Evangelho é a maior necessidade, porque só o Evangelho é capaz de mostrar isso para as pessoas. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais alimento, de mais casa, de mais roupa. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Evangelho, e é por isso que Ele é a maior necessidade. E em Cristo Deus nos declara justos. A regeneração é o ato do Espírito Santo em nos conceder nova vida. Ele regenera a nossa alma. A conversão, que é o voltar-se para Deus, é exatamente algo que acontece no nosso coração. Você se volta para o Pai em arrependimento e fé. Tem essas duas coisas importantes. Você foi convertido, você desejaria ser convertido, então tem que haver arrependimento, que é tristeza pelos pecados, e tem que haver fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando você olha para o ladrão na cruz do Calvário, aquela declaração aparentemente simples, ela está recheada de tristeza e arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se dirigiu para a pessoa certa, ele depositou a sua fé em Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e que Ele tem um reino. Então ele confiou em Jesus e ele clamou por misericórdia. Lembra-te de mim, tenha misericórdia de mim, não se esqueça de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Jesus olhou para aquele coração sem nenhuma obra boa, sem nenhuma devoção e piedade, e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você tem o meu perdão. Está arrependido? Confia em mim, tem o meu perdão. Reconhece a sua falência, vai até Jesus, tenha a graça de Jesus, tenha misericórdia, tenha o cuidado, tenha a presença de Jesus até o fim. E a partir daí, agora há um processo. A conversão é instantânea. No momento que você se arrepende e confia em Cristo, ali há uma mudança. A santificação é o passo seguinte, é o processo seguinte, que é o ato do Espírito Santo em desenvolver a nossa salvação. Santificação. É impossível ter a santificação sem que tenha havido antes a conversão. Não existe santificação sem conversão. Mas também é impossível haver conversão e não haver santificação. O Evangelho é a maior necessidade para todos nós. E agora é o ponto onde nós nos enquadramos como igreja. Porque eu já me apossei do Evangelho, eu já fui convertido. Então a pergunta é: como está o crescimento da minha salvação? Como é que está o desenvolvimento do meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha vida? De que modo o Evangelho tem
na minha vida, no meu coração? Até onde o Evangelho me implica quando eu vou falar acerca das pessoas? Até onde o Evangelho interfere quando eu estou pensando? Quando eu estou preparando minha agenda para amanhã? Quando eu estou fazendo o meu orçamento, meu salário? Quando eu estou em casa me relacionando com a minha família? Quando eu preciso disciplinar meu filho? Quando eu preciso vir à igreja? Quando eu preciso ouvir certas coisas? É o Evangelho quem vai fazer com que, em todos esses momentos, a minha atitude, o meu modo de pensar e de viver, seja agradável